Olá, internautas, dando sequência ao Pergunte ao Candidato, estamos hoje com Nelson Gonçalves, candidato a prefeito em Volta Redonda pelo PSD. Bom dia, candidato. Bom dia. Bom, vamos à primeira pergunta. Candidato, a primeira pergunta vem do bairro Roma 2. O internauta diz: candidato Nelson, o que o senhor planeja fazer pelos moradores do Roma 1 e 2? Primeiro, queria agradecer a oportunidade de Área do Vale, agradecer a todos, que estão na nossa campanha, recebendo a nossa candidatura com muito carinho pela população de Volta Redonda, que estou muito feliz e agradecido a toda a população da nossa cidade. Mas respondendo a sua pergunta, primeiro nós vamos regularizar os títulos de posse dos moradores do bairro do Roma. Outra reivindicação importante daqueles moradores é na questão da educação. Vamos colocar creches no horário integral, vamos colocar o ensino fundamental também com horário integral nesse outro período, com reforço escolar, com parte cultural, lazer, esporte, atendendo a nossa juventude, e lutar com o governo do estado para colocar o ensino médio. E vamos olhar também com muito carinho a questão do transporte naquela região e também da saúde, onde nós vamos implantar um sistema para atender aquela população 24 horas. Certo. A segunda pergunta vem do bairro Santo Agostinho. A mobilidade urbana tem sido discutida por todos os candidatos, mas o que não pode ser deixado de lado é o preço da passagem. Minha pergunta para o Nelson Gonçalves é se ele vai tomar medidas para reduzir a passagem e fazer com que o preço seja compatível com o trajeto. Nós, assim que tomarmos posse em janeiro de 2017, nós vamos fazer um programa para fazer uma revisão da planilha de transporte público em Volta Redonda. E vamos promover também uma fiscalização intensa para garantir a segurança e o conforto do usuário. E uma fiscalização, inclusive, no horário noturno também. Nós temos informações que os ônibus não estão cumprindo o que deveriam fazer durante o período da noite também. Então, nossa fiscalização vai atuar de dia e de noite para poder garantir uma melhoria de transporte para a nossa população. Nós vamos rever a planilha. Certo. Vamos à terceira pergunta, que vem do bairro 60. Nelson, o que tem no seu plano de governo para a segurança? A gente está saindo de casa com medo de assalto e os bairros não estão recebendo patrulha como deveria. Primeiro, nós vamos aumentar o sistema de monitoramento de câmeras. Vamos investir também na questão de iluminação pública. Vamos fazer concurso, aumentando também a guarda municipal, o número de guardas municipais em Volta Redonda. E também vamos cobrar do Estado, através de convênios, um funcionamento mais efetivo das cabines, que hoje já existem em Volta Redonda. E onde for preciso, nós vamos colocar mais. Então, basicamente, é esse plano que nós temos para a segurança, lógico, atuando junto com o governo do Estado, em todas as situações possíveis de fazer convênio para melhorar cada vez mais a segurança da nossa cidade. Vamos lutar com o governo para aumentar o efetivo da nossa polícia, a estrutura da nossa polícia na nossa cidade. Então, isso nós vamos fazer durante o nosso governo. Ok. A quarta pergunta vem do bairro Santa Rita do Zaru. O que será feito pelo candidato Nelson, se for eleito, para gerar empregos na cidade? Aqui, antes era onde todo mundo vinha trabalhar, e agora são os de Volta Redonda que tem que sair. Olha, é uma preocupação muito grande no meu governo. Eu quero ser reconhecido como governo do emprego. Nós vamos atuar firmemente em programas para gerar emprego em Volta Redonda. Primeira coisa que nós vamos fazer é um diálogo com a Companhia Siderúrgica Nacional, que é a grande geradora de emprego de Volta Redonda. Esse diálogo tem que ser restabelecido. E através desse diálogo vamos tentar trazer, através de incentivos também, vamos trazer empresas para Volta Redonda, criar o cinturão de fornecedores da Companhia Siderúrgica Nacional, criar um cinturão do aço, onde empresas que precisam da matéria-prima como aço poder se instalar aqui em Volta Redonda e gerar emprego para a nossa população. Há muito tempo, Volta Redonda não recebe uma empresa média, um programa de desenvolvimento econômico para gerar emprego. Isso vai ser uma prioridade do meu governo. Nós temos aí milhares de pessoas desempregadas, algumas até passando fome, famílias passando fome, e nós vamos cuidar desse desempregado, nós vamos atender esse desempregado e com um programa muito efetivo de geração de emprego para Volta Redonda. Ok. Candidato, a quinta pergunta vem do bairro Belmonte. Em Volta Redonda temos a secretaria voltada para as mulheres, mas o trabalho de assistência a nós precisa ser cada vez mais ampliado. O que de concreto tem no seu plano de governo de políticas públicas para as mulheres? Olha, falar em política pública para a mulher, nós temos que atender com todo carinho, com todo respeito as mulheres da nossa cidade, onde nós vamos aumentar o número de creches do horário integral, vamos fortalecer o Conselho Municipal das Mulheres, estabelecendo um diálogo com o Conselho. Nós sabemos que os conselhos de Volta Redonda
são entidades importantes para fazer um diagnóstico da situação e poder estar ajudando o prefeito a governar. Nós vamos fortalecer com parte técnica, com equipamentos, conselhos, todos os conselhos da nossa cidade. Nós vamos melhorar a questão da saúde, investir na saúde da mulher, vamos fazer programa de qualificação profissional, atendendo também especificamente as mulheres de Volta Redonda. Esse é um programa, uma prioridade, nós vamos ter dentro do nosso governo também, o atendimento à mulher na nossa cidade. A sexta pergunta vem do bairro São Geraldo. Quero saber do candidato Nelson se ele está disposto a ter diálogo aberto sobre os eventos culturais dos jovens. Uma Secretaria de Cultura não pode estipular o que é ou não atrativo. Tem que ouvir os interessados, como é o caso da roda de rima. Sim, é uma característica do nosso governo. Nós somos um governo independente e um governo do diálogo, né? Independente quando nós vamos escolher, nós temos liberdade para escolher nosso secretariado, né, com pessoas competentes para poder estar governando Volta Redonda num momento difícil que os municípios estão passando. E o diálogo com todos os setores da nossa sociedade. E com a parte de cultura, de esporte também não será diferente. Nós vamos estar dialogando com todos os setores, com vários grupos de cultura. Volta Redonda hoje tem um espaço, um ginásio, né, um espaço importante, né, nos bairros, ginásios, temos praças cobertas, praças não cobertas. E nós queremos discutir com cada bairro a característica de cultura e de esporte daquele bairro. E aí nós vamos dar todo esse apoio, estabelecer toda uma estrutura para poder atender vários grupos relacionados com a cultura de Volta Redonda, não só com a cultura, mas também na área de esporte. Volta Redonda é reconhecido nacionalmente como uma cidade da melhor idade, da terceira idade. É um programa fantástico, um programa que nós vamos continuar, é um programa referência nacional, é um programa que melhorou a qualidade de vida da população da terceira idade, aumentou a expectativa de vida da nossa população. Nós vamos continuar com esses programas, mas queremos, depois do nosso final do governo, também que Volta Redonda seja reconhecida como a cidade da terceira idade, a cidade da juventude e do adolescente. Então, eles podem estar certo, né, que nessa parte, atendendo principalmente a juventude, e na parte cultural, toda a população de Volta Redonda, né, através do diálogo, estabelecendo programas para essa área. A sétima pergunta vem do bairro Caieiras. Volta Redonda sofre com problemas ambientais que levam muitas pessoas para os hospitais. Como o senhor pretende atuar nesse caso, que é pelo meio ambiente e saúde pública? Primeiro, nós temos que reestruturar toda a Secretaria de Meio Ambiente, colocar uma Secretaria de Meio Ambiente em Volta Redonda realmente atuante, né? E dentro da Secretaria nós vamos criar monitoramento do ar, né? Do ar, do solo e de água também, para poder ver o índice de poluição que nós estamos passando, assim, né? E aí sim a Secretaria atuar de acordo com as necessidades. E a questão de saúde, a saúde hoje em Volta Redonda precisa ter um atendimento melhor, né? Hoje nós estamos vendo aí pessoas com necessidade de marcar uma consulta, demorando um tempo muito grande, marcação de consulta, fazer um exame, uma cirurgia. Então nós vamos melhorar esse atendimento, a nossa proposta também é melhorar o atendimento do poder público com a população. E a saúde também será uma prioridade, e a questão do meio ambiente, primeiro passo para estruturar a nossa Secretaria de Meio Ambiente de Volta Redonda. Nós vamos fazer isso para poder dar condições de estar cobrando, de elaborar projetos e praticar realmente projetos que atuem nessa área com competência, e Volta Redonda precisa muito disso para qualificar cada vez mais, né, os nossos trabalhadores da Secretaria, para terem essas condições de elaborar esses projetos e fiscalizar também. Certo. A oitava pergunta vem do bairro Conforto. O que poderia ser feito para que o prédio do escritório central fosse utilizado para a população? Um governo tem autonomia para botar ele para funcionar? Olha, novamente vem a questão de restabelecer o diálogo com a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Quando eu falo restabelecer o diálogo com a siderúrgica, não só com a empresa, mas com todos os movimentos sociais de Volta Redonda, com os conselhos, com as associações de moradores. Um prefeito tem que estar ao lado da população, né, e é dessa forma que nós vamos governar. Nós queremos governar nos bairros, levar todo o nosso secretariado para os bairros, para poder exercer o nosso mandato dessa forma. E na questão do escritório central, no coração da nossa cidade, um espaço daquele abandonado, né, e sem dúvida, um diálogo da companhia, nós poderemos ali instalar um polo tecnológico, gerando emprego para Volta Redonda, podemos colocar ali uma universidade pública, atendendo a nossa juventude. Enfim, primeiro passo, restabelecer o diálogo e tentar com a Companhia Siderúrgica Nacional ter uma finalidade, né, aquele escritório central, para atender a nossa população. E isso aí, sem dúvida, você conseguindo colocar novamente aquele espaço em funcionamento, vai gerar muito emprego e gerar renda também para a nossa população, para a nossa cidade. Certo.
A penúltima pergunta vem do bairro Santo Agostinho. Teoricamente, está no plano de governo de todos a aplicação do plano de cargos, carreiras e salários. Mas o que será feito logo de início pelo funcionário público no seu governo, Nelson? Olha, mais ou menos um mês atrás, eu tive uma reunião com o sindicato dos funcionários públicos. E assumi um compromisso com o sindicato que no primeiro mês de governo nós vamos estar reunidos novamente, nós vamos fazer um levantamento da situação financeira da prefeitura, né? E com muita transparência vamos sentar novamente com o sindicato e estabelecer um programa de recuperação salarial para o funcionário público, né? Não só no plano de cargo e salário, mas em outras situações que o funcionário perdeu durante todos esses anos. Então vamos estabelecer com transparência dentro do nosso orçamento e com a participação do sindicato representando o funcionário público nessa decisão, né, de acordo com o nosso orçamento. Mas o funcionário público pode ter uma certeza, que é até a tradição da nossa família. Meu pai governou Volta Redonda 2 vezes e sempre teve um funcionário ao lado, sempre valorizou o funcionário sempre ajudou muito o governo do meu pai. É dessa forma que eu entendo o governo. O governo, para ter sucesso, tem que ter o apoio do funcionário público, tem que ter um funcionário qualificado, tem que ter um funcionário motivado e tem que ter um funcionário valorizado. Então, podem ter certeza, no meu governo nós vamos ter uma política de valorização do funcionário público na questão salarial e na questão também de condições de trabalho. Nós temos alguns setores da prefeitura que precisamos rever em relação à condição de trabalho dessas pessoas, né? Muito precário. Então, essa ação, essa atuação será feita em conjunto com o sindicato dos funcionários públicos. Certo, candidato. A última pergunta vem do bairro Barreira Cravo. O senhor tem algum projeto para as pessoas em situação de rua? Olha, é uma prioridade também que nós temos que ter no nosso governo, né? Acolhendo essas pessoas, dando a questão de saúde, a questão social e qualificação também profissional para poder colocar ele no mercado de trabalho. Então, nosso governo vamos ter uma atenção muito especial para essas pessoas em situação de rua, para poder atender em todos os setores, saúde, educação, a parte social e na qualificação profissional também. Candidato, muito obrigada pela sua participação, boa sorte. Eu que agradeço. Internautas, amanhã nós damos sequência ao Pergunte ao Candidato. O entrevistado da vez será Luiz Henrique Lemos, candidato a prefeito em Itatiaia pelo PSL. Continue acompanhando as nossas entrevistas, é o Diário do Vale na cobertura das eleições 2016.